Vamos continuar nosso estudo nessa janela da apólice, para nós vermos a questão das consultas por campos transientes, tá? Apólice, consultei, vejo aqui, olha, os dados do bem, os dados da seguradora, mas a minha consulta foi feita a partir do campo bem, olha, da descrição do bem, do nome do bem, né? Mas eu não tenho o nome do bem na minha tabela apólice, eu tenho o ID do bem. Como é que eu consegui fazer a consulta pelo nome do bem? Né? Como é que eu consegui fazer a consulta por um campo transiente? É isso que eu vou explicar para você agora, é uma coisa nova, né? Subiu aí um pacote recentemente para o repositório de cadastros e agora a partir do módulo de patrimônio nós estamos aproveitando essa implementação, tá? Bom, para iniciar a compreensão, nós vamos abrir aqui o VO. Como nós vimos na aula anterior, nós criamos aqui dois campos transientes, onde devem aparecer o nome do bem e o nome da seguradora. Então, no ID do bem, aqui, onde eu indico se esse campo deve aparecer no grid normal ou no grid de lookup, eu não coloquei nada. Ou seja, o ID do bem, ele não aparece. Mas o meu campo transiente, ele deve aparecer tanto na grid quanto na grid de lookup. Legal? E o que são esses dados aí que ele está esperando, que são esses parâmetros que ele está esperando nessa anotação, né, nesse meu atributo? A primeira coisa que ele está esperando, deixa eu passar o cursor mais para cá para ele diminuir as opções aí. Ele está esperando o nome do campo. Tá? Então, quando eu trabalho agora com a associação e é um campo transiente, eu coloco o nome da tabela e o nome do campo. Tranquilo? Então, o nome do campo aqui é nome, no caso do bem, né? Só que nome não existe na tabela apólice seguro. Por conta disso, eu ponho o nome da tabela, Patrim Bem, essa tabela aqui, e o campo que eu quero, que é o campo nome, é o nome que eu quero que apareça, tá certo? Depois do nome, eu tenho o caption que vai aparecer na grid, bem. Depois o tamanho do campo, 150. O local onde deve ser exibido, na grid normal e na grid de lookup. Esse campo é transiente? É transiente. Se é transiente, qual é o nome da tabela? Patrim Bem. Tá? O nome da tabela, Patrim Bem. Isso aqui vai ser utilizado lá no ORM, tá? Tanto o nome da tabela como o nome do campo, que também vem com o nome da tabela antes, é essencial. Essas informações são importantes. Depois do nome da tabela, eu tenho o nome da coluna local e o nome da coluna estrangeira. Né? Então, é a partir dessas duas colunas que ele vai fazer a vinculação. Tá? Ele vai procurar pela informação local na informação estrangeira, da tabela estrangeira, tá certo? Como assim? Eu estou em apólice seguro. Né? Apólice seguro, eu tenho ID Patrim Bem. Então, procure pelo valor de ID Patrim Bem lá em ID da tabela Patrim Bem. Tá? Então, ele vai procurar pelo valor 2, lá em Patrim Bem, valor 2, e vai me retornar o nome, que é teste 02. Exatamente o que aconteceu aqui. Tá? E como é que isso funciona lá no servidor? Veja que eu fiz a mesma coisa aqui para a seguradora. Tá certo? Nome da tabela mais o nome do campo, o caption, o tamanho da coluna, onde vai aparecer, é transiente, o nome da tabela e aqui o vínculo, né, entre o campo local e o campo estrangeiro. Tá? Crio as duas associações. Né? Isso daqui vai servir para eu fazer uma determinada consulta. Então, para eu fazer a consulta transiente, montar lá a minha consulta SQL. Tá certo? Esses carinhas aqui, as associações, elas vão servir para eu montar os objetos. Legal? Então eu tenho que ter aqui o campo transiente com essas anotações, mas eu também tenho que ter a associação com essas anotações. Né? E agora eu tenho aqui, olha, o campo local e o campo estrangeiro para eu fazer aquela vinculação.
O método que eu vou sobrecarregar aqui, os métodos que eu vou sobrecarregar é o destrutor, porque eu tenho que depois liberar esses dois objetos aqui, olha, o Patrim Bem VO e o Seguradora VO, e o toJSON, né, porque eu já vou testar aqui se o objeto Patrim Bem ele existe a partir dessa associação, se ele foi consultado e existe esse objeto, então eu já seto o valor do nome, né, o valor do nome do bem em Patrim Bem Nome, que é a minha coluna transiente. Se o nome da seguradora existe, se a seguradora ela foi carregada, né? Se esse objeto ele foi instanciado, então eu pego o nome da seguradora e já seto na minha coluna transiente, que é a coluna seguradora nome, e saio serializando isso daqui, né, para retornar um objeto JSON. Tá? Lá no servidor, deixa eu matar agora a aplicação aqui e mostrar o que é que está acontecendo no servidor. Se eu vier aqui, por exemplo, em a Policy Seguro Controller, aqui o método consultar, eu caio nesse método consultar aqui, que chama novamente o método consultar, recebendo um DBX header, e esse método consultar vai retornar um array JSON para o controller que o chamou. Então esse outro método consultar aqui, olha, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai verificar se uma consulta ela é transiente, vai armazenar os campos dessa consulta no string list. Então primeiro aqui via RTTI eu pego o nome da tabela principal, depois eu extraio os campos para a consulta. Essa foi uma alteração que nós fizemos no filtro, porque os campos eles subiam normalmente, né? Select nome from tabela tal. Então o nome ele vinha limpo, agora ele está vindo entre colchetes para eu conseguir extrair o nome dos campos, tá? Depois que eu extraio o nome dos campos, aqui para campus consulta é um string list, então eu faço um laço nesse campus consulta para verificar se algum dos campos que está aqui, que veio aqui no filtro, é um campo transiente. Se for um campo transiente, aí eu monto a primeira consulta aqui, ó, já com os devidos joins, e digo que essa consulta ela é transiente. Tá certo? Se a consulta for transiente, né, eu pego então, monto o início da consulta, aqui não é o início da consulta, né? O início da consulta ele começa aqui, tá certo? Que é o select all alguma coisa, tá? E depois eu combino com o que já está aqui. E no final eu ponho o where, que é o where que está no meu filtro. Para isso, para eu colocar o where que está no meu filtro, eu preciso tirar os colchetes que vieram no filtro. Tá? Mas isso eu faço só no final. Depois que a minha consulta está 100% formada, eu tiro os colchetes. Tá? Bom, vamos debugar isso aqui do início, para a gente compreender direito. Né? Descarregar então o servidor. Vamos carregar a aplicação cliente. Primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar pelo número, tá? O número da apólice. O número da apólice é um campo transiente? Apólice. Não é transiente. Então vamos pesquisar por esse número aí, olha, 666. Consultei. Então, estou no servidor debugando, né? Consulta transiente começa dizendo que é false, tá? Instancio o campus para consulta, pego o contexto. Aqui eu vou pegar o nome da tabela principal. Já peguei, ó. Patrim Apólice Seguro. Depois eu vou extrair os campos que vieram no filtro. Qual foi o campo que veio no filtro? Só o número. Tá? Se eu pressionar F7, esse extrai campos filtro está dentro da biblioteca. Né? O resultado aqui, se eu colocar, deixa eu ver onde é que eu coloco isso daqui. Bom, isso aqui vai me retornar
uma lista, nesse caso aqui só com número, tá? Então deixa eu colocar logo um breakpoint aqui, vou pressionar F9 e ele já trouxe aqui os campos para consulta. Uma lista que só tem número dentro. Tranquilo? Por que é que eu tenho que fazer uma lista? Né, já que a minha aplicação cliente eu consulto ali por baixo, só leva um campo, só manda um campo para o servidor. É porque eu tenho aquela janela de filtro. E na janela de filtro eu posso enviar vários campos no meu filtro. Por isso que eu tenho que fazer essa pesquisa por uma lista, tá? O que ele vai verificar agora? Ele vai fazer um laço dentro dessa lista e vai verificar se o campo é transiente. Nós já sabemos que não é. Então vamos colocar aqui um outro breakpoint. Ele vai passar direto e o consulta transiente vai continuar false. Ó. Vou pressionar F9, ele veio para cá. O consulta transiente continuou false, porque aquele campo não é transiente. Tá certo? Então, como esse campo não foi transiente, vamos colocar logo aqui, ó. Nosso consulta SQL. Vamos colocar um breakpoint aqui, pressionar F9. E como é que está a consulta SQL? Ela está assim, ó. Select all from Patrinha Policy Seguro L, número entre colchetes, like tal, né? Se eu pressionar Ctrl F7 e pegar essa consulta aqui e inserir aqui, nós vamos ter um erro, não vamos? Vamos executar isso daqui para ver. Olha o erro aí. O erro é porque o número está entre colchetes, né? Se eu tirar esse colchete, aí ele faz a consulta normal. Por isso que eu preciso tirar os colchetes aqui, ó. Tirei os colchetes. Agora minha consulta está certinha. Pressionei F9. Vou tirar isso aqui. Pronto, quando eu retornar na aplicação cliente, está lá. Certinho, né? Legal. Agora eu vou pesquisar pelo bem. Bem. Pesquisar por todos os bens, tá? Vamos voltar no servidor para a gente colocar o breakpoint. Logo aqui no começo. Consultei. Ele começa informando que a consulta transiente é false. Ele vai pegar o nome da tabela principal, nós já sabemos que é essa daí. Ele vai extrair os campos da consulta. O campo agora, olha só qual é. Patrimbem.nome. Opa, patrimbem.nome é um campo transiente, não é? Por isso eu vou colocar um breakpoint aqui dentro, ó. Tá? Porque eu já sei que ele vai achar esse atributo como uma coluna, né? E ele vai saber que esse campo ele é transiente. Vou até colocar aqui, ó. Tá? Porque ele vai verificar se o campo é transiente. Tranquilo? F9 já caiu lá, ó. Certo? Peguei aqui o nome do campo, patrim bem nome, só tirei aquele ponto para eu criar um alias para esse campo. Aí não ter problema com o nome de campo repetido na minha consulta, tá? Como é que vai ficar agora a minha consulta SQL? Por enquanto minha consulta SQL ela tá assim, ó, vírgula, patrimbem.nome as patrimbem nome. Por enquanto tá assim, tá? Agora eu vou montar os joins, né? Para isso eu preciso, olha, do nome da tabela principal, do nome da tabela que está anotado em cima lá do campo transiente, preciso da coluna local, preciso do nome da tabela e preciso da coluna estrangeira. Tudo isso para eu montar esse join aqui, tá? Então esse primeiro join vai ficar assim, ó. Left join patrimbem on patrimbem apólice seguro.id patrimbem igual a patrimbem.id. E marco a consulta transiente como true. Legal? Beleza. Vamos sair disso daí. F9. Como é que ficou minha consulta SQL? Tá assim, ó, vírgula, patrimbem.nome, as patrimbem nome. Porque eu só tenho um campo transiente. Como é que ficou o meu join? Só tem um join. Left join, patrimbem, on patrimbem. Faço o join aí entre a tabela principal e a tabela secundária, tá? Legal. A consulta é transiente? É sim. Se a consulta é transiente, o que é que eu faço aqui, ó?
Olha como é que vai ficar a minha consulta aqui, ó. Select mais nome da tabela, todos os registros dessa tabela, mais a consulta SQL que já está aqui, que por enquanto é isso daí, from, nome da tabela, mais os joins. Tá? No final das contas, como é que vai ficar a minha consulta SQL? Vai ficar assim, ó. Select patrinha policy seguro ponto asterisco, todo mundo da tabela principal, vírgula, patrim bem ponto nome, opa, trouxe só o campo que era preciso lá da tabela secundária, e ele ainda está com alias, para não ter confusão de nome de campo, da tabela principal, patrinha policy seguro, left join patrim bem, e aí eu faço o join, né, entre o ID do patrim bem e o patrim bem.id, tá? Depois disso, eu preciso colocar o filtro, né? Porque ainda não tem filtro. Aqui minha consulta, ela já tá trazendo todo mundo das duas tabelas, mas eu tenho um filtro. O filtro é esse cara aqui, ó. Onde o nome do bem é todo mundo. Nesse caso vai trazer todo mundo mesmo, né? Então deixa eu colocar um outro breakpoint aqui, pressionar F9. Então tá aí a minha consulta SQL e tá aqui o meu filtro. Tá certo? Nesse momento, opa, acabei pressionando F9. Então ele já está agora no segundo registro. Tá certo? Tá, como ele já está no segundo registro, deixa eu colocar um breakpoint bem aqui. Pra gente ver como é que fica a consulta final, tá? Aí ele já está trazendo o bem vinculado àquele registro principal. Vou pressionar F9 de novo. Aí ele traz esse bem aqui. Agora essa consulta foi feita por causa da associação, tá? Naquela T association, daí ele vai pegar os dados desse bem, aí vai vincular a nossa tabela principal. Outro F9, agora está pegando o dado da seguradora, mais um F9, o outro bem, mais um F9, outra seguradora, e aqui estão os nossos registros. Eu vou constar de novo, só para a gente ver como é que fica a consulta SQL completa. Olha. Vou pressionar Ctrl F7, vou pegar essa consulta e vou colar aqui para a gente ver como é que ela ficou. Então veja só, ele pega todos os registros da tabela principal, o registro necessário da tabela secundária, essa informação aqui, ó, patrimbem.nome, ela está vindo daqui, ó, tá? Por isso que essa anotação ela é necessária. As patrimbem nome, daí eu tirei só o ponto, né, para eu poder criar um alias aqui e não ter problema com nomes, né? Digamos que eu estivesse pegando o nome da seguradora também, tá? Digamos que eu tivesse feito um filtro com o nome da seguradora. Vamos até fazer, só para você ver como é que é. F9, opa, não. F9, F9, F9. Como é que eu faço com o nome da seguradora? Por aqui, ó. Então, patrim bem nome contém tudo, tá? E seguradora nome também contém tudo. Será que com esse I vai dar certo? Vamos ver. Executar. Opa, não coloquei lá o breakpoint, não conseguimos ver o resultado, né? Então vamos de novo. Filtrar. Patrim bem nome, traga tudo. E seguradora nome também traga tudo. Executar. Vamos pegar aqui nossa consulta SQL. Aqui, ó. Patrim bem.nome, as patrim bem nome, seguradora.nome, as seguradora nome.
tá? Se a gente colocasse só nome, nós teríamos nome aqui e daria um erro no nosso SQL, né? Tá? Por isso que foi feito dessa maneira. Daí eu tenho o primeiro left join com Patrim Bem, tenho o segundo left join com seguradora e finalmente eu tenho o meu filtro. O Eri Bem todo mundo e seguradora.nome todo mundo. E ele evidentemente não trouxe nada, né? F9, nada. Por quê? Porque... Opa, já errei de novo. Vamos remover. Pronto. Nós temos que colocar o contém, tem que ser like, né, pessoal? Se eu colocar igual, aí realmente não vai dar certo. Tem que ser um like, tá? Então, contém todo mundo e seguradora nome também contém todo mundo. Colocamos aqui, executamos, nossa consulta SQL está aí, F9, aí está, tá? Então é assim que funciona, funcionam as nossas consultas transientes, ok? É importante o estudo detalhado dessa consulta transiente e também do ORM, é importante que você compreenda como ele funciona. E aí fica o to-do, né? O mais legal, que é o da tela do bem, né? Porque na tela do bem nós fizemos o controle aqui das listas, mas nós não fizemos o controle dos campos transientes, que são 6 inclusive, tá certo? Então você já pode começar fazendo o exercício por aqui, né, para ter a compreensão plena aí dessas consultas por campos transientes, tá?